There was a great Indian spiritual teacher of the last century called Ramana Maharshi. Havia um grande mestre espiritual indiano chamado Ramana Maharishi no último século. Maharshi. And he entered into an experience of union with God as a young boy. E ele penetrou nessa experiência de união com Deus já em tenra idade. And perhaps that wasn't so unusual, because I think all of us as children probably had our mystical moments. Isso talvez nem tenha sido tão pouco usual, porque a maioria de nós, como crianças, já teve algum momento místico. Children are born contemplative. As crianças nascem contemplativas. And the important priority of our community at the moment is teaching meditation in schools. Uma das importantes prioridades de nossa comunidade nos dias de hoje é o ensino da meditação nas escolas. And on this trip I've spoken with several bishops who are very enthusiastic about introducing Christian meditation into their schools. Nesta viagem, eu tive a oportunidade de conversar com vários bispos que estão muito entusiasmados com essa possibilidade de introduzir a meditação em suas escolas. So it is very easy for children to meditate. Para as crianças, a meditação é muito fácil. For some reason, we lose touch with this contemplative gift. Por alguma razão, nós acabamos perdendo o contato com esse dom contemplativo. And then we come to think that meditation is something very esoteric. E então passamos a pensar que a meditação é algo muito esotérico. Something very elevated. Algo muito elevado. And we think we can't do it. E pensamos até que nem consigamos fazê-lo. This is where children have a great gift to share with us. É por isso que as crianças possuem um grande dom para compartilhar conosco. But most of us as children had these moments of experience of God. Porém, muitos de nós, quando crianças, tivemos esses momentos de experiência de Deus. Even though we perhaps didn't have the words to describe it. Ainda que talvez nem tenhamos tido acesso às palavras que poderiam descrevê-lo. And perhaps the language that we were learning in our religion classes didn't really fit with this experience of God. E talvez até mesmo a linguagem que nós aprendíamos nas nossas aulas, na escola, não se adequavam a essa experiência de Deus. And so gradually a separation occurred between experience and the language of faith. Então, de alguma maneira, cresceu uma separação entre essa experiência e a linguagem da fé. So the unusual thing about Ramana Maharshi was that he stayed in this experience of union with God. Então, o que era pouco usual com relação ao sábio indiano que ele mencionou, Ramana Maharishi, era essa possibilidade que ele tinha de permanecer nessa experiência com Deus. I think we'll pause. We'll press the pause button for a moment. Vamos apertar o botão de pausa por alguns minutos. I'll tell you a story that this reminded me of. E vou lhes contar uma história que essa situação me lembrou. There was a convent of Benedictine nuns. Havia um convento de monjas beneditinas. And the abbess, the head nun, and her deputy, was called the prioress, were not on very good terms with each other. E a abadesa dessa congregação e a sua segunda no comando, a prioressa, não estavam em muito bom acordo. And they didn't communicate very well. E não se comunicavam muito bem. And one day they were in the chapel. E um dia elas estavam na capela. And there was a beautiful carpet in the middle of the chapel, very expensive carpet.
E havia um muito bonito e dispendioso tapete no meio da capela. And in the middle of the prayer, two men walked in. E em meio à prece, dois homens entraram. And they started to roll up this carpet. E começaram a enrolar o tapete. And the abbess looked at the prioress E a abadesa olhou para a prioressa, on the other side of the chapel, do outro lado da capela, and she thought, why didn't she tell me they were taking this to be cleaned? e pensou assim, por que será que ela não me contou que eles iriam retirar o tapete para ser lavado? And the prioress looked at the abbess, E a prioressa olhou para a abadesa and she thought the same thing. e pensou o mesmo. And after the prayer, they discovered that they had had their beautiful carpet stolen. E depois da prece, elas descobriram que havia sido roubado o bonito tapete. Which shows the importance of communication, even in community. Isso mostra a importância da comunicação, mesmo dentro da comunidade. So maybe we can continue. Yeah. So Ramana stayed in this state of union for the rest of his life. Então, continuando, Ramana permaneceu nesse estado de união pelo resto de sua vida. For the first 10 years, he was not really capable of looking after himself. Pelos primeiros 10 anos, ele nem era capaz de se cuidar de si mesmo. And he had to be looked after and cared for. E ele precisava de pessoas que cuidassem dele. But in India, of course, they would recognize this was an experience of God. Mas na Índia, é claro, eles reconheceram que essa era uma experiência de Deus. In our countries, he would have been given medication and sent to an institution. Talvez em nossos países do Ocidente ele teria sido medicado e encaminhado para uma instituição psiquiátrica. So, after about 10 years, he began to sort of communicate. Well, for 10 years he remained in total silence. Então, por 10 anos ele permaneceu em completo silêncio, And in solitude. em solitude. But people came to visit him and just sit with him. Mas as pessoas vinham visitá-lo e simplesmente ficavam lá sentadas com ele. It was just a matter of presence. Era apenas uma questão de presença. And eventually they persuaded him to come down from the mountain, and an ashram grew up around him. Mas ao final eles conseguiram convencê-lo a descer da montanha e montaram ashram em volta dele. He wasn't interested in creating a organization, Ele não estava interessado em criar uma organização, but he watched what was happening and was caring and about the guests. mas ele observava o que estava acontecendo e todo o cuidado que era dispensado aos hóspedes. And he lived a very simple life. E viveu uma vida muito simples. He would go for a walk every day on the mountain, Ele ia caminhar todos os dias na montanha. and he would eat with the visitors, Ele tinha suas refeições com os visitantes. and the rest of the time he was just sitting in a room, E o resto do tempo ele gastava sentado em um quarto, and people came to sit with him onde as pessoas vinham para ficar sentadas com ele, all over the world. de todas as partes do mundo. And sometimes they would ask him questions. Algumas vezes lhe faziam algumas perguntas. Usually he would not answer them, and just look at them. Normalmente ele não respondia e apenas ficava olhando para elas. So he would respond with silence.
ele respondia com silêncio, or with a look. ou com seu olhar. And we see several times in the Gospels how Jesus initiated his disciples with a look. E em diversas passagens do Evangelho, nós vemos que Jesus iniciou o seu contato com os discípulos através de um olhar. Sometimes, though, Ramana would respond. Algumas vezes, no entanto, Ramana daria alguma resposta. Verbally, and of course, people wrote down his replies. Verbalmente, é claro, e as pessoas faziam anotações de suas respostas. And one day, somebody said to him, "Master, it is so wonderful to be here. I've been here for 2 weeks with you." Certa vez, alguém lhe disse, mestre, foi tão maravilhoso estar aqui, fiquei 2 semanas aqui com você. And when I'm with you, I feel so peaceful and so joyful. E ao estar com você, me sinto em tamanha paz, em tamanha alegria. And tomorrow I'm supposed to go back to Calcutta and back to my life, my family, my work. Amanhã voltarei para Calcutá, de volta para minha família e meu trabalho. But I really want to stay here. Mas eu, na verdade, gostaria de ficar aqui. So Ramana said, "No, of course you have to go back. Your life, your responsibilities are there." Ramana respondeu, não, mas é claro que você precisa voltar, a sua vida e as suas responsabilidades estão ali. But the man said, "No, I need to be with my guru." Mas eu preciso ficar com o meu guru. I don't know if I need this. Do I need this? I need to be with my guru, see? Preciso ficar com o meu guru. So Ramana said, "But your guru is within you." E Ramana respondeu, mas o seu guru está em seu interior. But the man continued to argue. O homem continuou a discutir. And he said, "No, but I need my external guru." Não, mas eu necessito o meu guru exterior. So Ramana said, and he said, "Everything you say, I believe, and it makes me feel so peaceful." O homem continua a dizer, tudo o que você diz me faz ficar em tamanha paz, eu acredito em tudo o que você diz. And eventually, or at the end, Ramana said, "Well, it is the external guru who is telling you that the guru is within you." Ora, ao final, Ramana disse a ele, escute, é o seu guru exterior que está lhe dizendo que o seu verdadeiro guru está em seu interior. Now, because I started, do you think it's a little loud? Do you think? Loud? Too loud? Maybe a little bit. Okay. Because I started the story so long ago, I've forgotten why I was telling it to you. Pelo fato de ter iniciado essa história tanto tempo atrás, eu acabei esquecendo por que é que eu estava contando. But I'll probably remember before the end of the retreat. Mas provavelmente eu vou me lembrar antes de acabar o retiro. So, we come together for a short time. Nós estamos juntos aqui por período curto. And we come together in the Spirit. Nos reunimos no Espírito. And each one of us has a unique story to describe why we are here and how we came here. E cada de nós tem uma história exclusiva de por que nós estamos aqui. And I hope that this time together will help each of us to understand the meaning of our story more deeply. E eu espero que esse tempo que estaremos juntos nos ajude a entender melhor a nossa própria história. And we could use this time in a number of different ways. E podemos utilizar esse tempo em certo número diferente de maneiras. We could use the time in speaking to each other about our stories.
Podemos utilizar o tempo para falarmos uns com os outros acerca de nossas histórias. And that, I'm sure, would be very enriching and interesting. E tenho certeza que isso iria ser muito enriquecedor e interessante. We learn a great deal by listening to each other's spiritual journey. Nós aprendemos muito ouvindo as histórias da jornada espiritual uns dos outros. Or we could use the time in reading and study, Ou podemos utilizar o tempo com leitura e estudo and discussion about the ideas of what we are reading. e com a discussão acerca das ideias daquilo que estamos lendo. And that is also an important part of our human development. E essa também é uma parte importante de nosso desenvolvimento humano. Saint Benedict, who was a great master of time management, São Bento, que era um grande mestre do gerenciamento do tempo, divides the life of the monk between work, by which he really means physical work usually, divide o tempo em trabalho, o que normalmente significa trabalho físico, Lectio, or study, the reading. For him, this was primarily the reading of Scripture. Alexio, que primariamente era a leitura da Escritura, And prayer. e prece. And these three activities of the day represent the three dimensions of our humanity: the body, the mind, and the spirit. Essas três atividades do dia representam as três dimensões da humanidade: a mente, o espírito e o corpo. And the art of living E a arte de viver is simply to respect our humanity. e é simplesmente a de respeitarmos a humanidade. And if we respect our own humanity, then we will be able to respect and reverence the humanity of others. Se respeitarmos a nossa própria humanidade, estaremos disponíveis para respeitar a humanidade dos outros. If we do not respect ourselves, the way God has created us, Se nós não nos respeitarmos da maneira como Deus nos criou and we're not in harmony with ourselves, e não estivermos em harmonia conosco, we don't give sufficient attention to each of these dimensions of our being, nós não damos suficiente atenção para cada uma das dimensões desse nosso ser, then we will not be in harmony with other people. então não estaremos em harmonia com outras pessoas. And in our world we have a real crisis of disharmony. Se não estamos bem, temos uma verdadeira crise de desarmonia. It's such a intense crisis that we hardly recognize it today. We take it for granted. É uma crise tão profunda que hoje em dia dificilmente sequer a reconhecemos. We are really disconnected from the wisdom of the past. Estamos desconectados da sabedoria do passado. I just came from Uruguay, Acabo de voltar do Uruguai, where I was told, but I didn't believe it, but I was told it was true, onde me contaram, e eu nem conseguia acreditar, mas me disseram que é a verdade, that 30% of the children are on Ritalin or some similar drug to deal with their mental agitation. que 30% das crianças estão tomando Ritalina ou algum outro medicamento que serve para lidar com a sua agitação mental. And we're told today that a child should not be put in front of a screen, a computer screen, at least until the age of 3. E hoje nos orientam no sentido de não permitirmos que uma criança fique na frente de uma tela de computador por pelo menos os 3 primeiros anos. So think of that when you use the television
or the computer screen as a way to keep the children quiet. Então deveríamos pensar nisso quando procuramos utilizar a tela de um computador ou de uma televisão como meio para mantermos a criança quieta. It's probably not very different in practice from giving them some alcohol or some marijuana. Na verdade, não haveria muita diferença disso do que lhe darmos álcool ou marihuana. That would also keep them quiet. Que também os manteria quietos. So, we live in an age of where there are some very serious problems. Então, nós vivemos numa era que possui problemas muito sérios. And perhaps the root problem is the dissociation or the disconnection from our own natural harmony. E talvez a raiz do problema esteja nessa desconexão ou dissociação de nossa harmonia natural. Which of course also means a disconnection from our harmony with nature. Que também significa uma desconexão da nossa harmonia com a natureza. Last year we had a wonderful John Main seminar in Brazil on the subject of the environment. Ano passado nós tivemos um maravilhoso seminário John Main no Brasil que versava sobre o assunto do meio ambiente. And the speakers were very clear about the relationship between recovering the wisdom of contemplation and our ecological crisis. E os palestrantes foram muito claros na conexão que existe entre a recuperação de nossa sabedoria contemplativa com a nossa crise atual. So, these 2 days we have an opportunity to take a step back from the culture which has formed us. Então, nestes 2 dias, nós teremos uma oportunidade de dar um passo atrás. From some of the dysfunctional habits of that culture. Desses hábitos disfuncionais dessa nossa cultura. And to reconnect with the peace, the harmony of God within ourselves. E nos reconectarmos com a paz e a harmonia do Deus que está em nosso interior. And we'll, in this very welcoming Jesuit environment, we will practice the wisdom of Benedict. E nesse ambiente muito acolhedor dos jesuítas, nós tivemos a oportunidade de praticar the wisdom of Benedict. A sabedoria de São Bento. Just to live a balanced life for a couple of days. Apenas vivermos uma vida equilibrada por par de dias. It's a little artificial in a way. De certo modo, é pouco artificial isso. Because we don't have to do anything. Porque não precisaremos fazer nada. We don't have to cook. Não precisaremos cozinhar. We don't have to clean. Não precisaremos fazer limpeza. We don't have to go to meetings. Não precisamos participar de reuniões. We don't have to do email. Não precisamos responder nossos e-mails. Well, that's what we mean by retreat. É isso o que significamos com retiro. So, let's take advantage of this rare opportunity. Então, vamos aproveitar essa oportunidade rara. I would recommend you to keep digital silence. Gostaria de recomendar que vocês mantivessem silêncio digital. And at the very least, turn off your phones during the talk and the meditation. E no mínimo, gostaria de pedir para vocês desligarem os seus celulares, a menos durante as palestras e a meditação. That's the first step on the spiritual journey, to turn off your mobile phone. Esse costuma ser o primeiro passo na jornada espiritual, desligar o telefone celular. And
yet we resist that. E mesmo assim nós resistimos a isso. It is a real addiction. Trata-se de uma adicção. Mobile phones are very useful. Os celulares, é claro, são muito úteis. I have it here. I hope I have it turned off. Eu o tenho aqui, espero que eu tenha desligado. I have the timetable of the retreat on it. Eu tenho o programa do retiro nele. I have my divine office on it. Os meus ofícios divinos também eu os tenho nele. At Mass, you will see me reading it. I'm not doing my emails. I'll be reading the English translation of the readings at the Mass. Na missa vocês me verão lendo o meu celular. Eu não estarei mandando e-mails, estarei lendo os meus ofícios divinos. So I like my mobile phone. Eu também gosto do meu celular. Makes my life easier. Torna a minha vida mais fácil. But if we keep it on all the time, mas se nós o deixamos ligado o tempo todo, part of our brain parte de nosso cérebro is not in the present moment. Não estará no momento presente. We are waiting for the phone to ring or for a message to come through. Estaremos aguardando o toque do telefone de uma chamada ou de uma mensagem. Maybe it will be the most important message of our life. Pode até ser a mensagem mais importante de nossas vidas. Obrigado for making my point. Obrigado por me ajudar a apresentar o assunto. Okay, so it just goes to show it doesn't matter how many times you make an announcement. Não importa quantas vezes a gente faça esse anúncio. People don't think it's me. It applies to me. He's speaking to them. As pessoas geralmente não pensam que se trata de uma mensagem para mim mesmo. Se aplica mais aos outros. So, I'd like to tell you that this room is on fire, and we should leave it immediately. Eu gostaria de dizer que essa sala está pegando fogo e nós deveríamos sair dela imediatamente. Nobody would move until somebody moves. Ninguém se mexeria até alguém se mexer. Anyway, the point I'm making is an obvious one. O argumento, na realidade, é óbvio. That this time of retreat is an opportunity to be present. Que esse tempo do retiro é uma oportunidade para estarmos presentes. To bring back to our heart that part of our mind which is constantly out there. Trazer de volta para o nosso coração essa parte de nossa mente que está sempre em volta. You know, the essence of meditation is attention. A essência da meditação é uma atenção. It's the essence of prayer. É a essência da prece. And it's the essence of a marriage. E é a essência de um casamento. Or the essence of living in community. Ou a essência de vivermos em comunidade. It's the essence of all friendship. É a essência de toda amizade. It's actually the essence of all relationship. É a essência, na verdade, de todos os relacionamentos. What do you feel when you go to a store and the shop assistant ignores you? O que você sente quando vai para uma loja e a pessoa atrás do balcão simplesmente te ignora? You want to ask for something in particular. Você gostaria de perguntar algo em particular. And they look at you, or they don't look at you. E a pessoa olha para você ou nem mesmo olha para você. And they are obviously very bored. E você percebe que a pessoa está enfastiada. And they would be much happier if you had not come into the shop. E ficaria muito mais feliz se você nem tivesse entrado na loja. And you are interfering with them, you're interrupting them. Como se você estivesse interferindo com ela ou interrompendo-a. And when you ask for something, they sort of go. E quando você pede alguma coisa, a pessoa faz aquele trejeito. The Italians do that much better. Os italianos fazem isso melhor. But so what do you feel when you do not receive the attention that you expect? O que você sente quando você não recebe a atenção que você espera? You feel hurt.
Você se sente you ferido. feel angry. Você se sente com raiva. What do you feel if the shop assistant is really kind? E o que você sente quando a pessoa lá na loja é muito gentil? And they say, no, we don't have what you're looking for here, but let me see if I can find it for you on the computer. Não, realmente nós não temos aquilo que você está procurando aqui, mas deixe-me ver se eu encontro o que você está procurando no computador. It's a completely different experience of human connection. É uma experiência completamente diferente de conexão humana. And the difference is attention. E a diferença está na atenção. So, the sad thing about life is that our capacity for attention today is so damaged. O que é triste na vida é que hoje a nossa capacidade para a atenção está tão prejudicada. But it's a very dangerous faculty to lose, especially when you're a child. É uma faculdade muito perigosa de se perder, especialmente quando criança. Because it keeps you locked in an egocentric level of development. Porque ela te mantém preso a nível de desenvolvimento egoísta, egocêntrico. And that is hell. E isso é o inferno. So the opportunity we have even for these 2 days Assim, a oportunidade que nós temos, mesmo nesses 2 dias, is to develop a sense of harmony within ourselves. É a de desenvolvermos uma percepção de harmonia dentro de nós mesmos. And to exercise our capacity for attention. E desenvolver e exercitar a nossa capacidade para a atenção. And now I remember why I spoke about Ramana Maharshi. E agora eu me lembro por que eu estava falando sobre Ramana Maharshi. The most important aspect of our retreat is going to be the silence. O aspecto mais importante de nosso retiro será o silêncio. Now I have to use words to say that. Eu preciso utilizar palavras para dizer isso. But just as Ramana said, the teacher is within. Mas assim como Ramana disse que o mestre está no interior. So we need words to point us towards the silence. Precisamos de palavras para nos apontar na direção do silêncio. But you can stop listening to the words when you have listened to them. Mas você poderá parar de ouvir as palavras depois de tê-las ouvido. If you hear what I'm saying, se você se você escutar aquilo que eu estou dizendo. and then we start listening to the silence. E então podemos começar a ouvir e escutar o silêncio. And if we really listen to the silence, E se realmente escutarmos o silêncio, then this retreat will be really useful. então esse retiro terá sido realmente útil. Whatever I say in this retreat, you will forget within 3 hours of leaving, or maybe 3 minutes after the end of the talk. Qualquer coisa que eu diga nesse retiro, vocês acabaram esquecendo, talvez 3 horas depois de terminado o retiro, ou 3 minutos depois de terminada a palestra. I mean, we have so much, we take in so much information, so many words, so many messages. O que quero dizer é que todos nós aceitamos, temos tanta informação entrando, tantas mensagens. But if we really listen to the silence, Mas se nós realmente escutarmos o silêncio, then we are entering into the present moment, então estaremos adentrando o momento presente. and that means we are experiencing the presence of God, O que significa que estamos experienciando a presença de Deus. and we cannot forget that.
Isso nós não poderemos esquecer, because it is present. porque está presente. We don't forget the present, Nós não esquecemos o presente, we forget the past. esquecemos o passado. So, silence is the catalyst that will bring these three aspects of our humanity into harmony. Assim, o silêncio é o catalisador que irá reunir esses três aspectos de nossa humanidade em harmonia. When I think it was in Argentina, recently I met a businessman who told me he's a meditator for many years. Creio que foi recentemente na Argentina que encontrei um homem de negócios que é meditante há muitos anos. And he told me that he's enjoying his work very much. Ele me contou que ele está desfrutando do seu trabalho muito. He's very busy. He travels internationally 2 weeks a month. Ele é muito ocupado, viaja em escala internacional cerca de 2 semanas por mês. He has 4 young children. Ele tem 4 crianças pequenas, But he has a good relationship. com quem ele tem bom relacionamento. And the company he's working for is very successful. E a empresa para a qual ele está trabalhando está tendo muito sucesso And has great potential. e tem grande potencial. He said the only problem, and it's a big problem, Ele disse que o único problema, e que é grande problema, is that all the executives are in burnout. é que todos os seus executivos estão desgastados, From the CEO all the way down. desde o presidente até os níveis mais baixos. And that, he says, is the biggest danger that the company faces. E esse, ele disse, é o maior perigo que a empresa está enfrentando. So he spoke to his boss about this, and he said his boss is very out of harmony. E ele falou com o seu chefe acerca disso, e o seu chefe está em muita desarmonia. And his boss said, "Yeah, you're right. E o seu chefe falou, sim, você tem razão. We need to have some courses on time management, Precisamos de alguns cursos em gerenciamento de tempo, on setting priorities. determinação de prioridades. We need to go away with the team to a nice hotel for a few days. Precisamos juntar a nossa equipe em um bom hotel por alguns dias." But my friend said, actually, the most valuable thing we could do is to teach them to meditate. Mas então meu amigo disse, olha, eu acredito que a coisa mais importante e mais valiosa que possamos fazer é a de lhes ensinar a meditar. Because if they began to meditate, and this entered into the culture of the company, Porque caso eles comecem a meditar e isso passe a fazer parte da cultura da empresa, all of these things that we know we need would begin to happen naturally. todas essas coisas que nós sabemos que precisamos passarão a acontecer naturalmente. Communication would be better. A comunicação será melhor, Decision making would be more clear. o processo de tomada de decisões será mais claro And meetings would be shorter. e as reuniões serão mais curtas. So his boss listened to this and said, well, let's do the courses. Bem, o seu chefe respondeu, vamos fazer os cursos. He said, people don't have time to meditate. Você sabe, as pessoas não têm tempo para meditar. In other words, we have time for all these courses, but not time to meditate. Nós temos tempo para todos esses cursos, mas não temos tempo para meditar. And he said, anyway, maybe not everybody is religious or spiritual. E talvez, ele falou, talvez nem todos sejam religiosos ou espiritualizados. Now that's an interesting reaction. E essa é, na realidade, uma interessante reação. Even when we are most
desperately in need of this catalyst of silence to reharmonize us, mesmo quando estamos desesperadamente necessitados desse catalisador para nos reharmonizar com o silêncio, which also means to rehumanize us, que também significa uma rehumanização, even when we need it most, we often resist it. mesmo quando nós mais o precisamos, frequentemente resistimos a isso. And that's the challenge for us. E esse é o nosso desafio. We don't take the medicine. Nós não tomamos o remédio. A doctor friend of mine told me that 50% of patients do not take the medication that the doctor gives them. Médico amigo meu me disse que 50% dos pacientes não tomam o remédio que lhes é prescrito. Which is good news for the pharmaceutical companies, O que é uma boa notícia para as empresas farmacêuticas, but not very good news for our approach to medicine. mas não é uma boa notícia para o nosso enfoque da medicina. So, again, I just want to emphasize the importance of silence in our retreat. Então, novamente, eu gostaria de enfatizar a importância do silêncio para o nosso retiro. And silence will then help us to pay attention, O silêncio nos ajudará a prestar mais atenção, to be in the present moment. a estarmos no presente momento. And this silence is something that we share. E esse silêncio é algo que nós compartilhamos. We share responsibility for it. Compartilhamos a responsabilidade dele. We can have a group of people totally silent, Podemos ter todo o grupo de pessoas completamente silencioso. and any one of us can break that silence. E qualquer um de nós pode quebrar esse silêncio. I was meditating with some children the other day, Alguns dias estava meditando com umas crianças and I know that children like riddles. e eu me dei conta que crianças gostam de quebra-cabeças. Não. And so the riddle I gave them was, when you speak my name, I disappear. Who am I? E adivinhações. Então, a adivinhação que eu lhes dei, When you speak my name, então, foi no sentido, quando você fala meu nome, I disappear. eu desapareço. Who am I? Quem sou eu? Who am I? Quem sou eu? You can speak? Alguém? Silêncio. Yes. Isso mesmo. So, silence means, at one level, that we don't speak. Então, silêncio, num determinado nível, significa que eu não falo. Now, that's our collective responsibility. Essa é a nossa responsabilidade coletiva. Some of you will say, no problem, I'm really looking forward to being in silence. Alguns de vocês vão dizer, não, sem problema nenhum, eu estou realmente disposto a manter o silêncio. Some of you may get a bit nervous about this and think I'm being a bit fanatical. Alguns de vocês poderão ficar um pouco incomodados e pensar que eu estou sendo fanático. And some of you may not have heard what I said at all. E alguns de vocês podem nem ter ouvido o que eu falei. So we are a mixed group. Nós somos um grupo bastante diverso. And if you do speak, we will not punish you. E se alguém falar, não receberá nenhuma punição. The Pope says that the Church must be a merciful community. O Papa disse que a igreja precisa ser uma comunidade misericordiosa. But if you do
have to speak, Mas se você realmente necessitar falar, then try to speak in a way that doesn't disturb the silence of the other people. trate de fazer isso de uma forma que não perturbe o silêncio das outras pessoas. This will be an act of kindness. Isso será simplesmente uma gentileza sua. John Main was once asked, what is the best way to prepare for meditation? E uma vez perguntaram para John Main qual era a melhor maneira de se preparar para a meditação. And I thought he was going to say, take some time of silence, E eu pensei que ele iria responder, bom, tome alguns momentos de silêncio, have a little stretch, faça um alongamento, or splash your face with water to wake up, lave o rosto para acordar, or maybe read some scripture, ou talvez faça uma leitura da escritura, or maybe listen to some music. ou talvez ouvir alguma música. But on this occasion, he surprised me. Mas naquela ocasião ele me surpreendeu. He said, small acts of kindness. A resposta dele foi pequenos atos de gentileza. The best preparation for your next period of meditation. Essa é a melhor preparação para o seu próximo período de meditação. And it makes sense, E faz todo sentido, because in small acts of kindness, we are turning our attention to the other person. porque nas pequenas gentilezas é que nós demonstramos a atenção aos outros, ao outro. It's not a great heroic gesture. Não se trata de um grande gesto heróico. We're not giving them all our material possessions. Nós não estamos dando todas as nossas posses materiais, But we are showing them in a small, simple way that we love. mas nós estamos demonstrando de uma pequena e simples maneira o nosso amor. So, if we think of the silence as an act of kindness that we give to each other, Assim, se nós pensarmos no silêncio como um ato de gentileza que estamos dando uns para os outros, then I think we will be in the best state of preparation for meditation. então eu acredito que nós estaremos nos preparando da melhor maneira para a nossa meditação. Now, I'm speaking about what we will be doing here locally in the next couple of days. Ora, estou falando acerca daquilo que estaremos fazendo aqui, localmente, nos próximos 2 dias. But this experience that we will be entering into during the retreat Mas essa experiência que nós estaremos adentrando durante o retiro has a relevance for the church, possui uma relevância para a igreja, for the kind of church of what we are building today for the future. para o tipo de igreja que estamos construindo para o futuro. We have been blessed with this new Pope, Pope Francis, Fomos abençoados com esse novo Papa, o Papa Francisco, who has not introduced any radical new changes in rules yet, que ainda não apresentou nenhuma grande ou radical mudança das regras. He's primarily trying to tidy up the mess in the Vatican at the moment. Sorry. He's trying to tidy up the mess in the Vatican at the moment. No momento ele está se preocupando em arrumar a bagunça no Vaticano. But we all know that in a very short time he has changed the mood of the church globally. Mas nós todos sabemos que em um curto espaço de tempo ele mudou o sentimento da igreja em escala global. And he's called us back to the essentials, to the radical meaning of the Christian life. E nos chamou de volta para a essência radical, a raiz da
essência da vida cristã. To be a community that is merciful, Há de sermos uma comunidade que é misericordiosa, committed to justice, comprometida com a justiça, turned towards the poor, que se volta na direção dos pobres and filled with the joy of the Spirit. e prenhe da alegria do Espírito. Another great Jesuit of the last century, perhaps the greatest theologian of the last century, was Karl Rahner. Outro grande jesuíta, um grande teólogo do século passado foi Karl Rahner, Jesuit. jesuíta, sim. And at the end of his life, Ao final de sua vida, I suppose at the end of our lives, things become more simple and focused, we hope. suponho, ou pelo menos esperamos, que ao final de nossas vidas nós nos tornamos mais simples e mais focados. You know the story of Thomas Aquinas, the great medieval theologian. Vocês conhecem a história de Tomás de Aquino, o grande teólogo da era medieval, Who spent all his life writing his great cathedral of theology, the Summa Theologica, que despendeu a maior parte da sua vida escrevendo essa grande catedral da teologia que ele chamou de Summa Theologica. and he asked every question you could ask about God, Onde ele fez todas as perguntas que qualquer um pode fazer acerca de Deus. and then about 2 years before he died, he was celebrating Mass, E então, cerca de 2 anos antes de falecer, ele estava celebrando a missa and he had an experience of union, of communion. e ele passou por uma experiência de união, de comunhão. And this experience was the culmination of his life. E essa experiência, que foi a culminação de sua vida, He knew, he understood, o fez entender, compreender. What he experienced in Christian context was comparable to what Ramana Maharshi experienced. O que ele experienciou no contexto cristão é comparável àquilo que Ramana Maharishi experimentou no seu contexto. And he didn't write any more theology, so I've done enough. E ele não escreveu nenhuma palavra mais depois disso. I've written enough books. Ele disse: eu escrevi livros suficientes. I've used enough words. Utilizei palavras So suficientes. he never wrote another word. Nunca mais escreveu. And he said, everything I have written is like straw compared to what I have experienced. E ele disse que tudo aquilo que ele havia escrito era comparável a uma palha em relação àquilo que ele havia experienciado. Now, towards the end of his life, Karl Rahner said something quite significant for us. E ao final de sua vida, Karl Rahner, por sua vez, disse algo que é muito significativo para nós. He said, the devout Christian of the future Ele disse que o cristão, o devoto cristão do futuro, will either be a mystic, será um místico, that is, someone who has experienced something, que é alguém que experiencia algo, or he will cease to be anything at all. ou cessará de ser qualquer coisa que seja. So those are his exact words. Essas foram suas exatas palavras. Normally, we say, he's quoted as saying, the Christian of the future will be a mystic, or there will be nothing, or he won't be anything. There will be no Christians. Então, normalmente, ele é citado como tendo dito que o cristão do futuro será místico ou não haverá cristão no futuro. And I think we should listen to that
profound and prophetic insight. E eu creio que nós precisamos escutar para essa percepção profética e profunda. John Main has made a profound and prophetic contribution to this period of the Church's history. John Main fez uma contribuição profética e profunda para esse período da história da Igreja. By reminding us and reconnecting us to a simple practice of contemplative prayer. Ao nos lembrar e ao nos reconectar com uma prática simples de prece contemplativa. A way of meditation rooted in our Christian tradition. Caminho da meditação enraizado na nossa tradição cristã. Clearly, meditation is a universal spiritual wisdom. Claramente, a meditação é uma sabedoria universal. We find it in all the great religious traditions. Que é encontrada em todas as grandes tradições religiosas. But it's natural for the Christian to meditate where our center of gravity is in our own tradition. Mas é natural para o cristão meditar onde está o nosso centro de gravidade na nossa tradição cristã. And our dialogue with other religions will be much more balanced and much richer if we are rooted in that center of gravity. E nosso diálogo com as outras religiões será muito mais equilibrado se nós estivermos equilibrados nesse centro de gravidade da nossa tradição. So John Main didn't invent Christian meditation. John Main não inventou a meditação cristã. But he did recognize and represent to the Christians of our time a way of meditation from our own faith. Mas ele a reconheceu e a reapresentou para os cristãos do nosso tempo of our own faith. Dentro da nossa própria fé. And although this way of meditation was first taught in the monastic life, e ainda que esse caminho da meditação foi primeiro ensinado dentro da vida monástica, and monasticism has always been a channel to communicate this from one generation to the next, e o monarquismo sempre foi canal para transmitir isso de uma geração para a seguinte. John Main helped us to see that it could be practiced in every way of life, in every walk of life. John Main nos ajudou a perceber que ela poderia ser praticada em todos os meios de vida. And the reason that it is so universal is that it is so simple. E a razão pela qual ela é tão universal é porque ela é tão simples. But as he said, the most challenging thing about meditation is that it is so simple. Mas como ele mesmo disse, o grande desafio, o maior desafio acerca da meditação é o fato dela ser tão simples. So let me remind you of this simple way of meditation that we will be practicing during these days. Então deixe-me fazer uma lembrança acerca desse caminho da meditação, lembrá-los do meio de meditarmos que meditaremos durante os próximos 2 dias. And these times of meditation are the strong points of the retreat. Esses períodos de meditação são os pontos fortes desse retiro. This is really why you are here. Essa é realmente a razão pela qual vocês estão aqui. Some of you I know for some of you I know meditation has become a natural part of your life. Sei que para alguns de vocês a meditação se tornou uma parte natural de suas vidas. You meditate each morning and each evening.
Vocês meditam todas as manhãs e toda a tardinha. And your day would be incomplete if you couldn't do that. E o seu dia terá sido incompleto se você não puder fazer isso. That's a grace. Isso é uma graça. That's a big grace to have found that. É uma grande graça você ter encontrado isso. We have to do some work to receive that grace, but it's really a grace. Nós precisamos trabalhar para receber essa graça, mas é na verdade uma graça. And it is a discipline. E é uma disciplina. But the most important things in life require discipline. Mas as coisas mais importantes da vida requerem disciplina. Food, A alimentação, music, a música, sex, sexo, lots of things that are good require discipline. muitas coisas que são boas demandam disciplina. Prayer. A prece. Some of you are perhaps struggling with the discipline. Alguns de vocês podem estar lutando com a disciplina. And you meditate for a few days, Vocês meditam por alguns dias, and then something happens in your life. então algo acontece em sua vida, Your mother-in-law comes to stay, a sua sogra vem para ficar, or you get a cold, ou você contrai um resfriado, or you get very busy, ou você está muito ocupado, and then the meditation gets lost, então a meditação se perde. and then you start again. E então você começa novamente. And perhaps for some of you, this is the first time that you've meditated in this way. E para alguns de vocês essa pode ser a primeira vez em que vocês estão meditando dessa maneira. But we're like a family, different generations, Nós somos como uma família de diferentes gerações, so we're all beginners. mas nós todos somos iniciantes. In meditation, we're always beginners. Na meditação, seremos sempre meditantes. That's why it's simple. É por isso que ela é simples.